pessoal, bem-vindos ao canal. O plano do Grêmio, depois da saída do Thiago Nunes, já mudou. Nessa segunda-feira, bem cedinho, o Thiago Gomes, o auxiliar técnico permanente, treinador do time de transição, foi convocado para comandar o treino dessa segunda-feira e também se preparar para viajar para São Paulo no jogo contra o Palmeiras. E essa é a primeira mudança desde a demissão do Thiago Nunes, porque no domingo à noite o Grêmio pensava em ter um novo treinador já nesse jogo de quarta-feira em São Paulo. Sábado tem Grenal, mas a ideia do Grêmio era estrear um novo treinador já contra o Palmeiras, porque o Grêmio quer uma reação o quanto antes. Então, essa mudança já aconteceu. E é preciso dizer que o Thiago Gomes foi convocado efetivamente, literalmente. Porque com o Thiago Nunes saíram o Evandro Fornari, o Kelly Guimarães, dois auxiliares, e o Pedro Soteiro, analista de desempenho. Esses três, junto com o Thiago Nunes, é que comandavam os treinos. O Thiago Gomes sequer estava na comissão. Ele é da comissão permanente, mas ele não estava no dia a dia. Então ele foi chamado para comandar o time. E com isso, o Grêmio ganha tempo para contratar um novo treinador. Porque agora vamos aos fatos com relação ao Filipão. O nome do Filipão, sim, foi o primeiro nome pensado pelo Grêmio para suceder o Thiago Nunes. No domingo à noite, logo depois do Thiago ser desligado, o departamento de futebol do Grêmio pensou no nome do Filipão. Só que, ao longo da madrugada e durante a segunda-feira pela manhã, o nome do Filipão não avançou. O segundo fato da lista é que o Filipão não foi procurado. O Filipão não recebeu convite do Grêmio ainda. E o terceiro fato é que ele não recebeu porque ele não é unanimidade. E aqui entra um ponto importante, a apuração. Por que o Filipão não é unanimidade no Grêmio? Nos bastidores, algumas coisas são ditas, algumas histórias são contadas. Lembram, o Filipão, em 2014 e 2015, o presidente já era Romildo Bolzan Júnior. Pessoas me citaram o episódio em que ele saiu da beira do gramado antes do apito final contra o Veranópolis, no jogo do Gauchão, que a relação não era uma relação assim de sintonia plena, porque o Filipão veio ainda com o presidente Fábio Koff, e aí ficou depois, quando o presidente Fábio Koff saiu e o presidente Romildo foi eleito, algumas pessoas citam a impaciência do Filipão naquele momento. O Filipão voltou a trabalhar logo depois do 7-1 no Grêmio. E ele estava muito impaciente naquele momento no Grêmio. Enfim, a relação é descrita como uma relação que não era assim de plena sintonia. Mas não está muito claro por que ele não é unanimidade. A despeito dessas situações lá de 2015, existe uma dúvida nas pessoas do Grêmio se o Filipão é o cara capaz de dar um punch no elenco a curto prazo. O Grêmio quer reação a curto prazo. E o Grêmio não sabe se o Filipão é capaz, algumas pessoas dentro do Grêmio, não sabem se o Filipão é capaz de fazer isso a curto prazo. Então, é por isso que tem uma dúvida. E havendo dúvida, o Grêmio não avançou. Ao mesmo tempo em que existe a dúvida com relação ao Filipão, existe a cogitação do nome do Renato. Sim, algumas pessoas dentro do Grêmio cogitam a volta do Renato. E aqui, um parênteses. O que é cogitar? É pensar, né? Não é telefonar para o Renato, não é isso, não é aquilo. É pensar. E se o Renato voltar? E se a gente procurar ele? Será que ele aceita? E vai aceitar em que termos? E a gente vai propor, ele vai aceitar? Isso está acontecendo. E eu falei no vídeo da madrugada que o nome do Renato era falado nos bastidores. Ele segue sendo falado nos bastidores. Eu não tenho como precisar para vocês se um nome é falado mais do que o outro. Mas eu tenho para dizer para vocês o seguinte. Em todas as conversas que eu fiz, eu não ouvi nenhum outro nome. Eu ouvi ou Renato ou Filipão. Ou Filipão ou Renato. Eu não ouvi o nome do Lisca, eu não ouvi o nome do Roger, eu não ouvi o nome do Luxemburgo, eu não ouvi o nome de estrangeiros. Claro, muito em virtude do filtro que o próprio Marcos Hermann colocou na entrevista coletiva. O Hermann disse que o Grêmio procura um treinador identificado, com identificação profunda. Então o Grêmio restringiu bastante essa procura. Mas eu só escuto ou o Renato ou o Filipão. E escuto duas correntes que estão aí. Tem que ser o Filipão, tem que ser o Renato, tem que ser o Filipão, tem que ser o Renato. Resumo da ópera, tem uma reunião nessa segunda-feira, reunião do Conselho de Administração. É uma reunião que sempre acontece toda segunda, mas nessa segunda ela ganha peso por conta da escolha do novo treinador. O Grêmio pode abrir negociação com o novo treinador na segunda-feira e ele pode chegar na terça, 9 da manhã, no CT para dar treino. Mas o cenário já mudou e provavelmente o novo treinador vai estrear só no Grenal. Pelo menos é o que indica-se nesse momento. Tudo pode mudar nas próximas horas. E aí, Renato, Filipão ou uma terceira via? Comenta aí. Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like, assiste os outros vídeos. Daqui a pouco eu tô de volta.